Para falar do grupo Mambembe, eu teria que falar primeiro do encontro de 3 amigos: Cadinho Faria, Toninho Camargos e Murilo Albernaz. Parceiros de uma vida inteira, eles foram os fundadores do grupo Mambembe. Esse trabalho do Mambembe, na época, foi um trabalho de resistência e de luta contra a ditadura militar. E hoje é extremamente atual, porque nos faz refletir e não querer retroceder àquilo que a gente tinha antes. A liberdade de expressão que hoje a gente tem, ela foi conquistada pelos que lutaram lá atrás. Então é interessante se ouvir esse trabalho, porque as músicas são maravilhosas, elas têm humor, lirismo, captam o espírito de tudo aquilo que é brasileiro, de toda uma brasilidade. O trabalho também fez com que vários outros músicos pudessem apresentar o seu trabalho no palco, junto com o grupo ou fora do grupo. Olá, pessoal. Eu queria dar um pequeno depoimento aqui sobre o grupo Mambembe, do qual fiz parte numa época, num momento muito diferente do que a gente vive hoje, né? Durante a ditadura militar, um grupo que tinha, através da música, um canal para denunciar, né, todos os crimes, né, de certa forma, toda aquela repressão que a gente vivia, né? Crimes porque aconteceu, inclusive, de músicos, né, como foi o caso até do músico que acompanhava o Vinícius, né, Vinícius e Toquinho lá na Argentina, pegaram o cara, sumiram e mataram o cara, né, sem motivo nenhum, não tinha motivo nenhum. Mataram por engano, mataram porque queriam e tal. Era uma situação complicada, né? E Mambembe era sempre muito visado por isso, quer dizer, na questão da censura. A censura proibiu inúmeras músicas, o show inteiro. O censor vinha junto com a gente, né? Estava presente nos shows, né? Tinha censura prévia e ainda ficava no show ali conferindo o que a gente estava falando ou não, ou podia falar ou não, né? E Mambembe sempre procurava romper com essa barreira na medida de que podia, né? Correndo riscos, e muitos riscos, porque não era fácil você externar esse desejo de liberdade. Mambembe não estava ali fazendo campanha política para um partido ou para outro, para isso ou para aquilo. Mambembe focava na questão da democracia, da liberdade. E eu acho que ele teve uma grande importância nisso, porque foi muito através do grupo Mambembe que surgiram outros grupos, né? Vários outros grupos, aqui em Belo Horizonte principalmente, com o mesmo contexto, com a mesma forma de misturar essa questão política com a questão da sua atividade, né, do seu fazer artístico, né, sem perder a qualidade do que estava fazendo, né, sem simplesmente fazer discurso ou fazer algum panfleto. Não era isso que o Mambembe fazia. Mambembe usava humor, Mambembe usava lirismo, usava sua criatividade, dos seus compositores, dos seus componentes e tal, para colocar as pessoas, situar as pessoas dentro daquele contexto que a gente vivia, que era um sentimento que todos tinham, né? Por isso eu acho que os shows do grupo, não só dentro dos circuitos universitários, estudantis, né, nas praças públicas e tudo, como a gente fechou em Ouro Preto para mais de 10 mil pessoas, e todos os shows do grupo eram sempre muito bem assistidos, com um público enorme e tudo, né? Havia uma expectativa do que o Mambembe iria falar, iria trazer, a emoção, o sentimento, como tinha com as músicas do Chico, por exemplo, que sempre foi uma referência da gente, né? Eu acho que entender Mambembe naquela época, brigando contra a ditadura abertamente e sofrendo as consequências disso,
é muito diferente, mas muito diferente de analisar hoje as pessoas discutindo política abertamente, democraticamente, né? Cada um falando o que dá na telha, inclusive mostrando posições radicais, né? Alguns mais à direita, mais à esquerda, mais ao centro, não sei o que, isso não importa. As pessoas hoje falam, o assunto da moda é a política, o descontentamento contra o estado de coisas que prevalece aí com essa corrupção, com esse desmando, com as ilegalidades, com os ditos golpes, essa coisa toda, né? E na época, mas nem sonhava falar uma coisa dessa. Mas nem sonho, quer dizer, se você falasse, você ia ter que ser responsabilizado, né? Você estaria enfrentando, né, diretamente aquela conjuntura militar, aquela rigidez, e aquele tipo de fiscalização constante, né? Hoje não, as pessoas se expõem, né? A internet é uma vitrine onde todo mundo fala o que quer, né? E é muito importante, é uma coisa que a gente sonhava antes, né? Quer dizer, poder ter esse diálogo, ter essa liberdade, ter essa coisa de falar abertamente o que está sentindo, né? Não importa se você é um crítico, né, acostumado, se você é um leigo sobre o assunto, vai lá e fala, vai lá e participa. E Mambembe fazia isso com muita alma, com muita dedicação, né? E juntou tanta gente em torno do grupo. No grupo, né, entraram tantas pessoas e tudo, era um grupo aberto para essa participação, né? Não tinha essa coisa de panelinha, né? Foi sempre uma grande escola, né? Num momento muito difícil, né? Hoje em dia você vai para a rua, você protesta, você mostra sua cara abertamente, isso é uma coisa incrível, você enfrenta, né? Você interfere diretamente, dando a sua opinião, né? Forçando os políticos a mudarem de atitude, né? Políticos que eram, na maioria, os mesmos que estavam lá, fazendo as mesmas coisas, mas a gente na época não podia falar isso. Mas o Mambembe falava, né? E essa história do grupo é que está presente nesse trabalho que o Toninho Camargo está fazendo através do livro, né? E que necessita nesse momento de um apoio maior, de uma atitude de pessoas que possam colaborar, não só para conhecer esse trabalho, mas para que ele fique aí como exemplo de uma situação que a gente não quer que volte, né? Que a gente não quer que caia de novo, né? Como uma grande tragédia na cabeça do povo brasileiro, né? E Mambembe é um documento vivo desse momento, sim, né? Esse é o grande valor do grupo, e tem muita história nisso, tem muita situação, tem muito ensinamento nisso. E de música, porque Mambembe tinha uma reunião de grandes assim, puxando a sardinha para o lado de todos que entraram, né? Eram pessoas jovens, eram pessoas que estavam iniciando a carreira de música e tudo, compositores, intérpretes, músicos. Tinha um lado de teatro, era uma grande experiência em cima disso, uma grande escola, né? E que eu acho que a gente precisa conhecer, precisa saber o que era aquele momento. O Mambembe reflete muito o momento, né? Não era só a questão do grupo, é a questão daquele momento. E eu peço para que todo mundo participe, ajude, colabore da forma com que puder, porque vai valer a pena ter esse documento, ter esse momento da nossa história, esse registro, para que as pessoas comparem, inclusive, a diferença entre as duas épocas. Muita gente que criticava o Mambembe na época, achando que política e música não se misturam, eu acho que hoje pensa um pouco diferente, né? Quem sabe a gente possa colaborar para essa discussão. Bom, um abraço a todos, obrigado.